Amados, bom dia ou boa tarde, não sei que horário vai chegar na sua casa esse vídeo. Eu vou contar em poucas linhas o testemunho da minha conversão a Jesus. Eu tenho 16 anos que sirvo ao Senhor e não foi fácil. Eu nasci em 9 de maio, na cidade de Valença, estado da Bahia. E durante meu nascimento, a minha mãe biológica, ela passou por um processo chamado eclâmpsia. Eu sei que muitas mulheres e homens conhecem. É quando a mulher está em processo de eclâmpsia, quando a pressão aumenta muito. E minha mãe me teve com a pressão 30/14. Ela me teve amarrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Valença. Então o médico disse à minha tia, que era freira, que ou a menina ou a mãe viria a falecer. E para a glória do nome do Senhor, tanto eu como a minha mãe permanecemos vivas. Pensando a minha tia que eu ia morrer, ela pegou eu bebezinha ainda, com dias de nascida, e deu a prima do meu pai. Que era de um centro de candomblé, um terreiro de candomblé, na cidade também de Valença, chamado Cajueiro, no bairro da Bolívia. Foi lá que foi feito um pacto, a qual a minha mãe, que me criou, ela tinha tido um aborto espontâneo, e as entidades, os deuses que ela cultuava, pediu que uma nova criança, e que a criança que na casa dela fosse nascer, fosse o sacrifício e que servisse para assumir todo aquele terreiro. Foi que a minha história começou. Eu comecei a vestir as minhas roupas nos dias a qual os orixás determinavam, tomar banho de pipoca, mesmo criança, mesmo bebê, sem entendimento. E ali a minha mãe começou a me instruir nos rituais desses guias, orixás e exus. Com 15 anos de idade eu fui dado o primeiro assentamento, bicho de 4 pés, no terreiro lá no bairro do Lobato. Me lembro como hoje. Fiquei 7 dias amarrado, dormindo numa esteira, no quarto escuro, durante 7 dias. E no ano de 97, 96, final de 96, 97, logo no início, eu fui fazer um acordo, um pacto com uma entidade chamada Tranca-Rua. Foi então que foi feito o jogo de búzios e foi revelado que eu ingressaria numa instituição chamada a Polícia Militar do Estado da Bahia. Passaram-se o tempo, eu comecei pelo recrutamento da Polícia Militar e no ano de 2000 eu ingressei à Rondesp, foi quando a Rondesp foi criada. Naquela época foi desmembrado os grupos, os pelotões táticos. Eu pertencia ao pelotão tático especial e eu fui escolhida para ingressar à Rondesp. E antes de entrar na Rondesp, eu tive minha filha caçula e nós temos digamos assim, interior, pessoa interior, que todas, tem que ter neném no interior, para a família participar da recuperação. E a minha filha caçula de 21 anos eu tive em Valença, como os outros 2 meninos. E quando eu tive essa bebê, a minha caçula, eu recebi do meu ex-sogro, o avô dos meus filhos, um dinheiro a qual nós compramos uma casa no condomínio, a qual morava só policiais militares, lá em Valença. E por uma jesuicidência, porque nada acontece por acaso, tudo existe um propósito a ser realizado, tudo tem um propósito de Deus. A minha casa era vizinha com a da irmã Ana, coordenadora de ciclo de oração, mulher que cuidava de um centro de recuperação, a qual tinha um filho jovem, que cometia furtos e roubos. Um certo dia, eu soube já estava na Rondesp, eu soube que o filho dela ia assaltar a minha casa e vender. Naquela época poucos tinham videocassete, som, e eu tinha. Era uma casa enorme, espaçosa. E aí eu disse: eu vou matar esse jovem. Porque ele furtava curió, furtava coisas dos colegas, dos policiais, nossos irmãos. E eu não aceitava que aquele jovem viesse arrombar a minha casa. E eu preparei tudo. Quando ele tentou arrombar minha cozinha, entrar pelo fundo da cozinha, a porta do fundo, eu dei 3 disparos. Percebi que o cachorro que ela tinha não latiu. E aí entendi a informação que foi passada para mim, que realmente era ele. Esperei primeiro amanhecer o dia, 10 para as 5 da manhã. Coloquei os contregum, coloquei uma arma na cintura, coloquei o brasão da Polícia Militar e fui para invadir a casa dessa mulher. Acreditem, eu tenho quase 1,80 de altura e aquela senhora só fez uma oração do Salmo 91 que diz assim: está escrito, se fizer do Deus Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu, Senhor, darei aos teus anjos, aos meus anjos, para guardarem todos os teus caminhos. O meu corpo paralisou. Eu achava que a minha força era maior do que essa mulher, meu biotipo, ou seja, pelo meu biotipo, pelo meu físico. Mas por ser pequena, ela tinha tem um Deus que é grande e poderoso. Eu não sei o que você está passando, mas tão somente creia que Deus ele é poderoso. E aí quando eu levantei a arma para poder tentar atirar na direção dessa mulher, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu peguei a minha arma, acredite, veio uma força tão poderosa quando ela levantou as mãos e começou a orar. A minha arma voltou para o couro, irmãos. Um negócio muito forte, foi uma experiência que eu não esqueci. Eu comecei a esbravejar com os guias, com os orixás, que Deus é esse, que essa mulher serve, que poder é esse que ele tem. Passaram-se os anos, eu voltei para a capital, já tinha me recuperado do resguardo da minha filha. E aí passaram-se anos, e 7 anos, Ana orou por mim. Foi quando eu me juntei a um rapaz, no ano de 2001, 2002 por aí, que era afastado da igreja. Esse rapaz, eu acordava à madrugada, que eu tinha um altar de Baal dentro do meu quarto. Eu tinha um ançã de 1,30 m, uma bárbara de 1,30 m, eu tinha um ogum, eu falava com aquelas entidades, eu colocava abusos, eu fiz muitas vezes feitiços, eu ia para cemitério tirar prego de alça de caixão, e coisas assim, que se eu contar não dá tempo, que eu tenho que resumir meu testemunho, para o nome do Senhor ser glorificado. Esse rapaz acordava à madrugada, por conhecer o verdadeiro Deus, ele estendia as mãos e dizia: Senhor, liberta a minha esposa. Liberta minha esposa. E aí foi levantado, como a mãe desse rapaz era a serva do Senhor, foi levantado um grande exército a orar por mim. Essa igreja Batista Lírio dos Vales, pastoreada pelo pastor Bernardo e pastora Rita, que hoje é a igreja Batista Mai Mussurunga Setor G, oraram por mim. Foi um grande exército. Até hoje, eu sou apaixonada pela PM. Até hoje eu sou perdidamente apaixonada pela PM. E foi justamente o que Deus usou para me trazer para a presença de Jesus Cristo. Foi que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Foi tocando no meu trabalho. Um certo dia, o nome dele é Fábio, tivemos uma briga e ele para se defender, porque quer dizer, muitas vezes, me perdoe, a entidade se manifestava porque o inimigo sabe o projeto que Deus tem comigo e com você. O inimigo sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus ele tem um projeto comigo e você. Ele vai fazer de tudo para eu e você não se render a Jesus. Um certo dia, nós tivemos uma briga, uma luta corporal. Ele me deu um soco para se defender porque eu estava manifestado por uma entidade. E aí ele disse que se eu não me convertesse a Jesus, ele não ficaria mais comigo. E aí fui para a igreja para satisfazer o homem e não de coração contrito com Deus. Eu fiz uma aliança com Jesus ali de boca, de lábios. É por isso que a palavra diz assim: honra-me com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. Eu não falo só para pessoas que não conhecem Jesus, mas tem muito crente nessa situação. Fala de Jesus de lábios, mas não conhece ainda, tem experiência com o Senhor. E eu tive essa experiência. Por misericórdia e pela graça. E aí eu fui na igreja para, glória a Deus, fazer uma aliança de lábios e não de coração. E ele percebeu isso, que o próprio Deus deu discernimento a ele. E ele não voltou para casa, que eu queria que ele voltasse para casa, que ele estava na casa da minha ex-sogra, da mãe dele. E ali eu fiz um complô manifestada. Tomei 14 Lexotan, ingeri bebida. Depois que eu saí da igreja, eu fui beber. E ali naquela madrugada, foi a madrugada que eu quero dizer para você que está em Atos capítulo 9. Porque eu falo, quando eu falo meu testemunho, eu me lembro do apóstolo Paulo. Porque eu também odiava crente, eu persegui Ana, eu persegui colegas, irmãos de farda que falavam Jesus para mim, dizer que Jesus era meu dinheiro, que ninguém conseguiria me trazer para a presença de Deus e onde eu estou hoje. Por isso acredite no seu milagre. Se sua família não se render a Jesus, então somente persevere em oração, porque eu sou um milagre de Deus revelado nessa terra. Pode ter certeza, o que eu persegui crente não foi brincadeira, mas um dia o Deus dos crentes, eu vou contar agora, apareceu para mim. E aí eu saí, cheguei, porque não queria voltar, era apaixonada por aquele rapaz, e aí eu voltei para casa, e tomei esses 14 Lexotan, com bebida, Campari, cortesano, e simulei o meu sequestro. Simulei meu sequestro. Chamou a atenção dos meus colegas e aquela confusão, eu fui obrigado a confessar o meu crime, que é crime de contravenção penal. Eu mobilizei a instituição para dizer que eu estava sendo sequestrada, sem estar sendo sequestrada. Era tudo isso que eu fiz. Eu não queria manchar o nome da PM.
Eu queria chamar a atenção desse rapaz. Entendeu agora? Porque eu não conhecia o Senhor, mas o Senhor Jesus já estava trabalhando na madrugada para me dar vitória. Acredite, nessa simulação do sequestro, nessa situação, acredite, não aconteceu nenhum crime, porque senão, se acontecesse algum crime, eu seria responsabilizada. Qualquer coisa que acontecesse. Mas Deus parou o tempo e o cenário era só em mim, para a glória de Deus. E ali eu fui confessar o crime e fui para a delegacia 12ª, porque eu disse que meu sequestro foi na Estrada Velha do aeroporto. A PM queria me atuar em flagrante, e a gente sabe que o nosso pecado, não existe pecadinho nem pecadão, não existe crime que não realmente tem que ser confessado, eu teria que ser penalizada, mas Deus agiu de misericórdia comigo, irmãos. E a delegada espírita, me lembro como hoje, ela disse: essa menina precisa de ajuda, essa menina precisa de um direcionamento e não ser detida, não ser atuada em flagrante. E por misericórdia do Senhor, eu não fui atuada em flagrante. Foi me dada a oportunidade de responder um processo administrativo disciplinar dentro da PM. E no ato civil, ou seja, na justiça comum, eu respondi e peguei uma penalidade de 6 meses de serviço à sociedade, por notícia falsa de crime, ou por ter simulado o meu próprio sequestro, sendo que eu estava em casa. E ali, meus irmãos, eu achando que era a entidade, que eram os Exus que estavam cobrando, porque eu ia ser inserida para tomar conta do terreiro da roça da minha tia e da minha mãe de criação. Eu aí fui fazer o último pacto em um dos terreiros mais conhecidos da Bahia, não quero citar o nome. Quando foi dia 8 de janeiro, nós cantamos, eu já tinha 15 dias recolhidas, para poder assumir os rituais, assumir tudo da minha mãe e da minha tia. 8 de janeiro, cantamos na casa de Xangô, não desceu nada, desceu um vento. E um dos pais de santo e Ezequedes disseram que alguém dali era escolhida do Deus vivo. E ali eu deitada, me separaram numa esteira, sentada numa esteira, amarrada de contregum. 9 de janeiro de 2004. Foi o dia que eu nasci para Cristo. 9 de janeiro de 2004. Foi o dia do sim. Eu sentado naquela esteira, quando foi 2 horas da manhã, me passou como um telão. O Espírito Santo me visitou dentro do cativeiro. E aí começou a me lembrar Ana, essa mulher que eu perseguia. Começou a me lembrar da igreja do meu ex-companheiro, orando. Eu vi um exército orando. Era o momento de Deus encontrar Saulo. Era o momento que Deus teria que fazer o resgate de Saulo. Ninguém pregou para mim. Quem pregou para mim foi ele. 9 de janeiro o sono me sumiu, começou aquela coisa na minha mente, o povo orando, porque o poder da sua oração é tremendo. A oração inclina o coração de Deus, a oração abre portas onde você não tem ideia, a oração ele muda a história, então somente eu sou fruto de orações. E ali o Senhor, 9 de janeiro de 2004, 3h15 da manhã, Jesus apareceu para mim. Me chamou pelo meu nome, eu fui batizada com fogo dentro do terreiro, e dali daquele momento, esperei amanhecer o dia, eu fui na igreja para a igreja ver a resposta da oração. Quebrei minhas contas, respondendo um padre, eu disse: se Jesus me der meu emprego de volta, eu vou servir a ele até a minha morte. E ali o pastor deu risada, zombou, e disse: só isso que você quer? Aleluia. Eu disse: só meu emprego de volta. Eu tinha 30 anos, como é que eu vou conseguir um emprego concursado? Amava a polícia como amo até hoje, e sou grata a Deus pela instituição a qual me rendi a Jesus. E ali, meus irmãos, eu quebrei as contas, fiz um pacto com o verdadeiro Deus. E ali me rendi ao Senhor, respondi a esse padre. Peguei a penalidade de 15 dias, me perdoe, de detenção. Fiquei presa na 10ª companhia em Candeias. Mas quando eu recebi essa penalidade, eu já estava convertida a Jesus. E as pessoas que militavam, os pastores que militavam, ficavam impactados de como a obra que Deus fez na minha vida. A obra do Espírito Santo, ela é eficaz, ela é poderosa. Continue a lutar em oração pela sua família. Passaram 7 anos até esse padre ser finalizado pelo processo, pelo conselho, né, da Polícia Militar. Eu fui culpada, foi pedida a minha exclusão, mas Deus tinha uma obra comigo ainda na Polícia Militar. Deus precisava de uma voz profética dentro da instituição. Eu disse: eis-me aqui para o Senhor. Eu não disse de lábios, quando realmente ele apareceu para mim, 9 de janeiro de 2004. Eu aceitei Jesus de verdade, porque eu amo esse Deus.
tive depressão, tentei o suicídio antes de conhecer Jesus, mas hoje eu posso dizer uma coisa para você: a minha alegria não vem do homem, a minha alegria vem do Senhor. É por isso que quando eu piso na terra eu tenho certeza de quem é Deus. Já tive alguns baixos, altos e baixos, claro que nós temos, mas eu sou fiel ao meu chamado. Não tem ninguém que substitua esse Deus. Ele é o meu Deus e o meu Senhor. E Ana, para terminar, Ana estava em Valência já com câncer de estômago. Eu tive que voltar lá por ordem do Senhor, não sabia até então que ia vê-la, para ver a resposta da sua oração. Eu pregando em uma Assembleia de Deus, no bairro de São Félix, quando eu entro, aquela mulher bem debilitada, já bem debilitada, e o pastor quer orar por ela. Aí, pastor, você não lembra dela? Eu digo, não, senhor. Essa é Ana, daquele jovem que você perseguiu. Essa é Ana, daquela casa que você tentou arrombar para pegar o filho dela. Essa é Ana, aquela que você apontou a arma para poder matá-la. E hoje ela veio aqui só para te ver, dizendo que Jesus é bom e que só o Senhor é Deus. Não desista. Ana, antes de morrer, ela viu o milagre. Ela viu batizada com o Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho de Deus. Eu quero dizer a você, não desista dos seus sonhos, porque Deus, Ele é fiel. E todos diziam que ia ser excluído da polícia militar, que não tinha mais jeito, mas Deus me mandou uma vitória. Onde eu passei, depois de convertida nos batalhões da polícia militar, eu levantei um altar para Deus. Todos os batalhões, eu fui líder do núcleo evangélico de vários batalhões, somei com a tropa evangélica e nós oramos pela minha instituição. E eu quero dizer, para terminar esse vídeo, a polícia militar pertence a Deus. E hoje eu sou mulher honrada. Deus me deu um novo nome e um lindo ministério, a qual tem alcançado o Brasil e outros estados do Brasil e outros países. E eu posso dizer para você, Deus, Ele é bom. Persevere, porque assim como Saulo, perseguidor de crente, Jesus, Ele me resgatou, Ele vai resgatar a sua família. E nós vamos cantar em uma só voz o que Josué 24:15 diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um bom dia e a paz do Senhor.